Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje a gente fala sobre um tema muito importante e que é um grande problema para quem está iniciando no estudo da língua de sinais, mas também é um problema para quem está aí já na profissão de tradução e de interpretação, que são os profissionais dessa área, que é a soletração manual. Grande parte das pessoas que estão começando vão iniciar pelo alfabeto manual e quando a gente aprende o alfabeto manual, a gente tende a então realizar a soletração manual. Essa soletração manual ela tem alguns aspectos, algumas características que precisam ser consideradas e também alguns profissionais, embora tenham aprendido Libras de diversas maneiras, mas às vezes encontram ainda algumas dificuldades de compreender ou de se expressar utilizando esse recurso da língua de sinais que é a soletração manual. Nesta aula de hoje, além de nós falarmos sobre como nós podemos potencializar o nosso aprendizado, também vou apresentar várias dicas de como a gente pode na prática fazer isso. Vamos para a aula. A gente começa então vendo que este é o nosso alfabeto manual, o alfabeto manual da língua brasileira de sinais. Deste alfabeto manual, a gente precisa logo de imediato considerar que o treino das letras ela deve considerar também as acentuações e as pontuações. Isso aqui é um grande problema, porque grande parte das pessoas às vezes tende a soletrar as palavras sem a acentuação. Existem casos que realmente a acentuação pode não fazer nenhuma diferença, mas em alguns contextos é muito importante que a gente aprenda, que a gente considere a acentuação da palavra, porque ela vai fazer muito sentido para aquela interpretação. Tudo bem? Então a gente tem só um exemplo aqui para a gente começar, a partir do alfabeto manual, a gente tem considerando a acentuação na palavra coração, por exemplo, a gente tem um C com cedilha, é importante considerar isso, a gente tem o A com o acento, que é o tio, e também a gente finaliza aqui com a letra O. O que é importante daqui é a gente considerar que quando a gente soletra uma letra que ela tem acentuação, é indicado que a acentuação ela seja feita exatamente logo em seguida da letra que leva a acentuação. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa palavra começa coração, algumas pessoas podem, por exemplo, soletrar dessa forma. Coração. Faz o O e logo em seguida faz o tio. Bom, como vocês sabem, na grafia da língua portuguesa, o tio ele não está em cima do O, ele está em cima do A. Embora, quando a gente vai escrever, é muito comum que a gente escreva a palavra toda e logo em seguida a gente volta e faz a grafia do tio e às vezes o tio ele passa, inclusive, por cima do A e do O. Mas, oficialmente, a grafia do acento é somente em cima de uma letra, e nesse caso aqui na letra A. Então, quando nós vamos soletrar, a gente faz, então, coração, faz a letra A, faz a acentuação e logo em seguida finaliza, aqui no caso, com a letra O. Caso semelhante vai acontecer quando a gente tem um hífen na palavra, por exemplo. Então, aqui a gente tem a expressão micro-ondas, que é o micro-ondas de cozinha, né? Então, a gente soletra micro, traço, ondas. Aqui a gente vai considerar que tem dois espaços. Eu tenho uma aula aqui no canal que fala especificamente sobre essas técnicas de soletração. Depois você pode dar uma pesquisada aqui. Nessa situação, que a gente tem dois termos que é dividido por hífen, a gente vai utilizar dois espaços diferentes de soletração. A gente tem no primeiro espaço a palavra micro, faz um espaço. Note que agora neste segundo espaço eu soletro então a palavra ondas. Micro, traço, ondas. Isso vai dar a entender para a pessoa que está vendo essa sinalização que a gente tem uma diferenciação de espaços e também de palavras aqui, tá bom? O outro caso aqui é com relação às palavras que finalizam ou que tem uma situação no final da palavra, que no caso é diferente ali da primeira palavra. No caso aqui a palavra judô com acento circunflexo. Nesse caso aqui, a gente vai soletrar a palavra toda e aí logo em seguida faz então a acentuação exatamente porque o acento está na última letra dessa palavra. No caso da palavra coração ainda há letras depois, então por isso a gente tem que fazer a acentuação logo em seguida da letra que leva a acentuação na grafia da língua portuguesa ou da língua original que seja. Essas aqui são as dicas iniciais, mas, como eu disse, eu tenho uma aula específica aqui no canal somente sobre soletração manual e técnicas e regras de soletração. Vamos avançar, porque a gente precisa ver isso aqui que eu condensei para vocês. O que é isso aqui? Isto é, na verdade, um ciclo de aprendizado que eu estou chamando de ciclo vicioso para a dominação ou para dominar a soletração manual. Quando a gente está estudando sobre soletração manual ou treinando isso, a gente tende a treinar
contextualizar e aí a gente domina então essa técnica de soletração manual. Mas é muito importante a gente pensar que essas coisas não estão isoladas. Quando você treina, você está contextualizando, e contextualizando e treinando você domina. E para que você domine, você precisa treinar e contextualizar. E contextualizar é treinar que te leva à dominância. Então veja que há um círculo vicioso entre essas três etapas que não estão isoladas. O que a gente vai ver agora é exatamente como nós podemos fazer isso na prática. E eu vou mostrar para você passo a passo como é que a gente treina, como é que a gente contextualiza e como que a gente chega à dominância da soletração manual. Então, vamos com a gente. Para nós iniciarmos, nós iremos falar sobre o treino. O treino, nesse caso aqui, é o treino da soletração. Ela pode ocorrer de muitas formas, mas eu destaquei 4 que são extremamente importantes, que são a soletração de palavras isoladas ou não, a gente vai já ver, conversando em Libras e utilizando o processo de soletração manual, assistindo os vídeos que podem ser seu ou de outras pessoas, a gente vai já ver como a gente faz isso, e também resolvendo atividades em Libras de modalidade escrita mesmo, utilizando a fonte Libras. A fonte é aquela fonte que a gente vai digitando no computador e já vai aparecendo então a soletração manual. Essas atividades também são importantes e a gente vai ver como que a gente pode fazer. Vamos então avançar para que a gente veja cada uma dessas etapas, como que na prática a gente pode fazer, e aí, volto a dizer, a gente já está treinando a nossa soletração manual. A primeira dica é soletração ou soletrando as palavras. Claro, quando a gente aprende o alfabeto manual, a gente tende a automaticamente fazendo aqui, tentando reproduzir, produzindo uma ou outra palavra, e às vezes é comum que a gente olhe uma ou outra palavra e já tente aqui soletrar, para que a gente vá então ganhando elasticidade na mão, ganhando prática na nossa soletração. Isso é muito importante, e aqui uma dica que eu dou para você é que você então faça uma seleção, uma lista de várias palavras que você possa então diariamente treinando. Não somente essas palavras, mas listas novas a cada dia. E essa lista ela não precisa ser uma lista infinita de palavras. Você pode de repente por dia selecionar 10 palavras, 20 palavras, a depender do seu tempo de estudo. Isso diariamente. Essa lista de palavras são palavras de contextos diversos. Você pode, por exemplo, se for uma pessoa que trabalha no comércio, você pode pegar uma lista de palavras que possivelmente você vai utilizar dentro daquele contexto como vendedora, como atendente, que seja. E aí você começa então a soletrar essas palavras. Por exemplo, se você é vendedora, você pode já pegar e soletrar o nome de possíveis produtos, ou de comportamentos, ou de ideias que estão relacionadas ao seu contexto. Aí você vai treinando diariamente mais e mais soletração de várias palavras. Essas listas de palavras você vai utilizar para gravar um vídeo, que é uma outra dica que a gente vai dar lá no final. E aí você vai aproveitar esse vídeo depois e a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Mas a lista de palavras é uma boa ideia, porque embora elas não estejam contextualizadas, você vai ganhando prática na soletração, elasticidade e vai ganhando muito mais movimentação aqui nas suas mãos, tá bom? Uma dica muito importante, uma dica extra, é que você treine sempre a soletração com as duas mãos ao mesmo tempo. Então, vamos soletrar, por exemplo, a palavra treinar. Treinar. Então, você treina com as duas mãos. Pronto, e botei o acento no final como não é indicado, tá bom? Então, treine fazer ao mesmo tempo com as duas mãos. Isso é muito importante porque em alguns contextos de interpretação, você de repente pode precisar soletrar um nome com o lado esquerdo, que é o seu lado não dominante, para quem é destro como eu. Então, ao contrário, também para quem é canhoto, vai utilizar em algum momento o lado direito. Então, porventura, que tem menos habilidade, pode precisar do lado direito. Então, é muito importante a gente já treinando os dois lados ao mesmo tempo, tudo bem? Outra dica aqui que eu estou dando para vocês é utilizar a fonte Libras para traduzir textos e lista de palavras. Olha só. Você pegou algumas palavras, bem provavelmente você escreveu essas palavras em língua portuguesa ou digitou, enfim. Essas palavras você pode traduzir elas para a fonte Libras. A fonte Libras, como eu disse, é aquela fonte de computador em que a gente vai apertando as letrinhas e automaticamente vai aparecendo as letras do alfabeto manual, exatamente como está aqui embaixo, ó. Quando eu digitei essa palavra, eu digitei lá no computador a letra E, a letra D, a letra U, C, A e assim sucessivamente. E aí eu formei então a palavra educação. Essa fonte Libras, eu vou deixar um link aqui embaixo, de um link
do meu site que tem a nova versão. Essa fonte aqui foi eu que criei, tá bom? É a fonte Libras 2021, ela está com uma nova versão que inclusive já vem com a acentuação, o sistema de pontuação renovado. E aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo que você pode baixar e utilizar como quiser. Mas também existem outras fontes Libras que estão disponíveis no mercado de maneira gratuita também, lá nos sites especializados da fonte e outros sites. E eu tenho uma versão que é a versão 2020, que ela está disponível gratuitamente no site da fonte. Vou deixar o link também aqui na descrição, tudo bem? E aí, essa fonte Libras você vai pegar, instalar no seu computador, é super simples, super rápido. Quem for lá no meu site, eu já mando o tutorial explicando como é que acontece. E você pode pegar vários textos na internet, traduzir para a fonte Libras e depois você mesmo vai traduzindo, você imprime e vai escrevendo. É muito importante que você não faça a leitura desse texto antes, então você vai pegar textos afins. Se você é da área da enfermagem, por exemplo, é estudante de enfermagem, de odontologia, você pode pegar um artigo, um trecho de um artigo, você copia, cola para um documento do Word, insere ou traduz todo para a fonte Libras e depois então você vai traduzir todo aquele texto. Isso vai te dar muito mais habilidade para o reconhecimento das palavras e das letras. Embora você não esteja soletrando, você está reconhecendo. Uma coisa importante é que quando a gente soletra, a gente tem esta vista da mão, olha só. Por exemplo, se eu soletrar educação, educação. Eu estou vendo essa mão. Mas como eu estou soletrando para vocês, a vista que vocês têm da mão é exatamente essa, que é diferente da vista que eu tenho da minha mão, porque eu não soletro olhando para mim, apresentando a fonte para mim, né, a letra. Essa vista aqui é a vista que vocês vão ter quando outra pessoa fizer a soletração para vocês. Então, nota que a gente tem que desenvolver duas habilidades. A habilidade de falar ou de soletrar e a habilidade de perceber, de ler a soletração de outra pessoa. Esse aqui é o tipo de atividade que você vai desenvolver a capacidade de ver a leitura de outra pessoa, tá bom? A gente precisa desenvolver essas duas capacidades, essas duas habilidades quando nós estamos estudando ou aprendendo sobre soletração manual, tá bom? Feita a tradução do texto, você pode fazer isso várias e várias vezes, tá bom? E a lista de palavras, que pode ser essa mesma lista daqui de cima, você pode fazer isso. Você guarda e vai fazendo várias listas, depois você já misturou, já tem tanta palavra que você não lembra mais quais são, e aí você pode retomar e fazer a tradução dessas mesmas listas de palavras. A outra ideia aqui é que você, quando for soletrar essas palavras da lista, você grava um pequeno vídeo, não precisa ser grande, para você mesmo e vai armazenando no seu computador numa pastinha específica. Quando você já tiver vários vídeos, você bem provavelmente não vai lembrar mais quais são as palavras que estavam na primeira lista que você criou. E aí o que você faz? Você retoma esse vídeo e aí você vai fazer a leitura desse vídeo, vai perceber a sua soletração. E aí existe muita coisa que você vai aprender com esse vídeo. Você vai se corrigir, você vai ver as palavras que foram soletradas erradas, você vai ver questão de postura, você vai ver novas palavras, porque embora você que tenha selecionado, talvez você não lembre quais foram essas palavras, então gravar o próprio vídeo com certeza é uma estratégia que vai te ajudar muito. E aí, note que você vai reciclando tudo que você vai produzindo. A lista de palavras daqui você utiliza para produzir a tradução, que você utiliza para gravar o vídeo, que você utiliza o vídeo depois para aprender essas novas palavras, e aí você vai ganhando muito mais habilidade. Muita coisa que dá para fazer somente com essa primeira ideia de soletração de palavras. Minha próxima dica é com relação à conversação. É claro que contextualizar, colocar isso num diálogo real em língua de sinais vai te ajudar muito a desenvolver outras habilidades. E aí, a conversa ou conversando em Libras é exatamente uma possibilidade disso acontecer, de você desenvolver habilidades novas. Conversa real ou virtual. Caso você não tenha um amigo surdo ou alguém próximo na sua comunidade, no seu serviço, comunidade religiosa, né, no seu serviço, não importa, você pode realizar essa conversa de maneira virtual, para quem não tem. E para quem tem contato com surdo, um diálogo real com certeza vai ajudar muito. E aí você vai ver que é diferente o fato de você escrever ali no papel e você olhar a mão de outra pessoa, que existe vários nuances. Como a gente está soletrando aqui, a gente está falando. E aí quando a pessoa fala, a fala ela é particular, ela é individual e cada um tem o seu jeito diferente de falar. Isso pode de repente alterar de alguma forma a forma como você vai perceber aquela informação. Por isso é muito importante a gente
trabalhar numa conversa real ou virtual essa habilidade de perceber a fala do outro. Isso vai te ajudar muito. Então, se você puder, tenha contato com o surdo. Se você não tiver contato com o surdo, converse com o seu colega de estudo de Libras, seu colega de curso, ou seu colega de faculdade, enfim. Tentem trocar entre vocês aqueles vídeos que a gente criou lá na lista de palavras. Troquem esses vídeos para que vocês, um possa ver a sinalização do outro e um melhorando a habilidade do outro, tá bom? É uma super dica. E aí, assistir vídeos, principalmente aqui no YouTube, assistir vídeos com a sinalização de listas de palavras ou de soletração contextualizada vai ajudar muito. Então, a dica da lista de palavras é você trocar esses vídeos com os colegas. Então, eu mando para o colega a minha lista com 10 palavras, ele me manda de lá mais 10 palavras. Como nós não sabemos a lista um do outro, fica muito interessante, porque aí você não tem como deduzir aquelas palavras, você realmente vai ter que ver e perceber aquelas palavras, você vai treinando a sua percepção, a sua leitura da soletração manual. Na soletração contextualizada, aqui no YouTube, geralmente, os vídeos que as pessoas surdas sinalizam, apresentam qualquer que seja informação de vários contextos, elas sempre se apresentam. Então elas vão dizer assim... Ou seja, olá, tudo bem? Meu nome é Anderson. E ela vai soletrar o nome dela. E aí a minha dica é, você vai pegar vários vídeos na internet, não precisa baixar, vai vendo online mesmo, de pessoas surdas que estão dando qualquer que seja a informação. Isso é muito fácil. Por exemplo, você pode pesquisar apresentação pessoal em Libras. Você vai ver vários alunos de faculdade fazendo isso, surdos e ouvintes. E aí você faz o quê? Tira todo o áudio, dê preferência para os vídeos que não tem legenda, e aí o que você vai fazer? Você vai vendo aquela sinalização. Note que ao mesmo tempo que você vai estudar sobre soletração manual, porque você vai ver o nome daquela pessoa sendo soletrada, você também vai estudar sobre a língua de sinais, processo tradutório. Você vai ver um vídeo originalmente em Libras e você vai então fazendo sua tradução mental ou você pode escrever. E aí, quando você pega essa soletração, ela está no contexto de apresentação pessoal, no contexto de divulgação de um sinal novo, por exemplo, que também é outra forma de você ver soletração manual. E aí você tem uma soletração contextualizada virtual, se você não pode ter, por exemplo, contato real com o surdo ou com uma pessoa que saiba Libras. E aí não tem desculpa para não estudar. No YouTube o que mais tem é vídeo de pessoas sinalizando, de pessoas apresentando soletrações manuais de diversos contextos, de diversas formas. E aí, essa aqui é mais uma dica para você não perder a oportunidade de desenvolver e se tornar altamente habilidoso em soletração manual. Vamos para a próxima dica. Treinar assistindo vídeos que podem ser os seus ou os alheios. Como eu falei anteriormente, aquela lista de palavras ou até mesmo a sua apresentação pessoal, você pode ir fazendo esses vídeos e guardando. E aí você pode trocar com um colega, como eu havia sugerido, e aí você assiste o seu vídeo depois, se você não quiser trocar com o colega os vídeos, você pode assistir o seu vídeo, você vai guardando quando já tiver bastante vídeo, alguns vídeos que você já realmente não lembre mais quais foram as palavras soletradas naquele primeiro vídeo, então você faz a visualização do seu vídeo. E aí você, como eu disse, pode trocar isso com um colega de sala de aula, com um professor surdo, manda para o professor surdo, pede para ele sinalizar umas palavras para você, um colega surdo, etc. Então você vai estudando dessa forma, criando material, vai guardando uma pastinha específica no seu celular, no seu computador, somente esses vídeos e sempre que possível vai dando uma lida. E sempre que possível assista muitos vídeos porque é a forma mais próxima da realidade de uma conversação que você vai ter da soletração manual. Assistir o seu e o vídeo alheio vai desenvolver, como eu disse, duas habilidades. Quando você faz o seu vídeo, você desenvolve a habilidade da fala. Quando você assiste o seu ou o vídeo de outras pessoas, você desenvolve a habilidade da percepção da fala do outro. Isso é muito importante, porque aí você já vai se acostumando com o ritmo, com estilos de soletração manual. Tem gente que sinaliza mais em cima, tem gente que sinaliza mais embaixo, tem gente que sinaliza muito pausadamente, tem gente que tem uma habilidade maior de soletrar. Então você vai se acostumando com essas possibilidades infinitas de soletração manual, tá bom? Vamos avançar. Outra dica que eu já dei anteriormente, mas eu vou voltar aqui de outra forma, é resolvendo atividades utilizando então a fonte Libras.
Logo no início eu apresentei para vocês a possibilidade de pegar textos da internet, não ler o texto, traduzir para a fonte Libras e depois de impresso ir fazendo essa tradução no papel. É uma super dica, super ajuda. Eu, quando comecei a aprender língua de sinais, eu lembro que tinha a fonte do Ines, eu baixei no meu computador, eu fazia muito isso, treinava porque era uma forma que eu tinha de desconfundir algumas letras que sempre confundem a gente, e aí eu precisava dominar aquilo e eu fiz muito isso, imprimi muitos papéis com textos de diversos temas que eu fazia a tradução. Mas aqui a gente está falando de atividades, e essas atividades podem ser múltiplas. Aqui eu tenho um exemplo de um caça-palavras. Então eu desenvolvi esse caça-palavras com as palavras Instagram, internet, YouTube, Libras e surdez, e elas estão aqui em algum lugar. E embora eu tenha feito, às vezes eu acabo me confundindo e tenho que sair procurando porque eu não sei exatamente onde foi que eu coloquei, principalmente quando eu fiz atividades bem antigas. Bom, professor, eu não sei fazer isso, não tem problema, eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo um e-book que eu construí chamado de Soletração Manual. Nesse e-book a gente tem uma infinidade de atividades em língua de sinais, de caça-palavras, de cruzadinhas, de tradução de texto, de soletração manual que você pode utilizar para treinar isso. O link vai ficar aqui na descrição. Essas atividades elas vão te ajudar, assim como no texto que você vai traduzir, a identificar as letras e a perceber e estudar melhor também uma letra ou outra que você não tem ainda muita habilidade em soletrar. Por exemplo, muita gente confunde F com T, A com S e assim sucessivamente, e aí essas atividades elas vão te ajudar a perceber muito isso. Essas atividades com a fonte Libras, elas podem ser de muitas formas. Existem algumas no Google que você pode pesquisar, são atividades inclusive exclusivas para a educação infantil, mas para a gente se encaixa porque nós estamos num processo de alfabetização. E por isso essas atividades mais simples, elas vão nos ajudar também, tá bom? Então vamos avançar. Agora nós vamos falar sobre contextualização. A gente falou sobre como nós podemos utilizar a soletração manual para estudar e como a gente estuda de maneira diversa essa habilidade que a gente precisa desenvolver para falar da língua de sinais. E agora a gente vai ver exatamente alguns pontos muito específicos sobre o processo de contextualização. Uma primeira informação que a gente precisa saber é que poucos casos de soletração manual elas estão fora de contexto. Por exemplo, uma soletração manual que está fora de contexto. É aquelas listas de palavras que a gente faz. Então, de repente, são palavras que não estão ligadas a um contexto de conversação, tá? Mas se, por exemplo, você é da área da enfermagem, como eu havia dito, e de repente você faz uma busca de lista de palavras relacionadas à sua área, se você é atendente de um comércio, busca uma lista de palavras, de verbos, de substantivos relacionados à sua área, então, de todo modo, essa soletração, essas palavras, elas estão contextualizadas. Mas, o que eu quero dizer aqui é que sempre, quando a gente utiliza a soletração manual, ela é para contextualizar uma ideia. Seja para a gente trocar uma ideia que não tem um referente em língua de sinais, seja para a gente introduzir um novo contexto de conversa, enfim. Mas poucos casos de soletração manual elas estão fora de contexto, tudo bem? Então isso vai ajudar muito porque sempre que a gente utiliza uma soletração manual, a gente está aplicando ela dentro de um contexto de conversação. E aí, eu tenho aqui algumas dicas, né? Eu tenho especificamente 2 dicas para vocês. A primeira delas é essa aqui. Os vídeos que estão na internet, no YouTube, no Instagram, principalmente, elas ajudam a contextualizar as soletrações. Então, como eu disse para vocês anteriormente, aqui no YouTube existem vários vídeos de pessoas surdas e sinalizantes da língua de sinais que utilizam em algum momento do vídeo um pouco de soletração manual. E você pode aproveitar exatamente essa soletração para que você vá então desenvolver a habilidade de perceber e de ler essa soletração manual. Aqui no YouTube, no meu canal e em outros canais de outros profissionais da área de Libras, existem muitos vídeos que são específicos para a soletração ou que possuem soletração em algum momento na fala. Lá no meu Instagram, esse aqui é o Instagram, prof.andersonlibras. Lá no meu Instagram você tem semanalmente pelo menos 2 vídeos que utilizam a soletração manual. Existem os vídeos que tem esta capa aqui, você pode ir lá no meu feed e clicando em todos eles que tem essa capa, que os vídeos que eu chamo de soletra em ação. Esse grupo de vídeos são vídeos em que eu apresento sempre uma palavra, somente uma palavra soletrada através do alfabeto manual. Essas palavras elas não estão de todo modo descontextualizadas. Geralmente é uma palavra relacionada a uma festividade do dia, tá? Então, por exemplo, se for o dia
enfim, dia do índio, é bem provável que eu soletre índio, que eu soletre nação, uma palavra relacionada àquele contexto. Então, vá lá no meu Instagram que você vai ver várias palavras soletradas exatamente com esta capa. Uma outra possibilidade no meu Instagram são os vídeos que tem esta capa, é que eu apresento um personagem fictício e esse personagem fictício ele vai se apresentar em Libras. Quando da apresentação ele vai dizer, olá, meu nome é fulano de tal, e aí ele soletra ali automaticamente o nome dele. Quando ele soletra, você tem a oportunidade de estudar através de um vídeo da internet uma soletração manual. Você tem, inclusive, em todos os dois vídeos, a possibilidade de digitar ali embaixo as palavras ou de confirmar se a leitura que você fez daquela palavra está correta através das traduções que outros seguidores já deixaram lá. Então, só no meu Instagram você tem semanalmente 2 possibilidades de fazer isso. Fora muitos outros Instagrams de outros profissionais, de outros estudantes de língua de sinais. Então, essas aqui são algumas possibilidades que você tem na internet de treinar, de encontrar palavras se você não quiser se gravar, se você não quiser criar sua própria lista de palavras para soletrar. Vamos avançar. E aí, a próxima dica para esse processo de contextualização é quando a gente tem uma situação em que, numa conversa real ou virtual, a palavra que está sendo soletrada pela outra pessoa, ela abre um contexto de uma conversa. E aí essas palavras, como elas estão mais ou menos descontextualizadas ainda, elas podem te trazer um pouco mais de dificuldade, porque é uma palavra que surge do nada. Por exemplo, você está ali conversando com um surdo e de repente ele vem e te diz assim... Ou seja, ele pergunta o que é mel? De repente ele sabe o que é mel, mas não conhece a palavra em português e aí viu essa palavra em algum lugar, ele vai chegar meio que do nada e vai te perguntar assim, o que é mel? Bom, ele pode soletrar com uma certa velocidade, talvez você não perceba a letra E, perceba a letra L, a letra M e a letra L. Então, essa velocidade de soletração é uma habilidade que você vai desenvolver com aqueles vídeos que você vai ver na internet, com os vídeos que você vai gravar seu mesmo, com os vídeos que você vai ver do seu amigo. Então, note que é sempre um passo de cada vez. Você tem uma evolução, você vai se acostumando com a velocidade, o ritmo, com o tipo, o jeito de soletração, com as palavras, com a apresentação dessas letras. Então, você vai se acostumando. Então, o surdo ele pode chegar e perguntar o que é mel. Note que mel é uma palavra que caiu ali no contexto, você não estava falando sobre abelha, não estava falando sobre mel, mas caiu. E essa palavra, ela precisa ser entendida, porque você vai agora explicar para o surdo, se de repente foi isso que ele fez, perguntou, o que é mel. Aí vocês, ó, mel, o sinal é esse aqui, ou na verdade o sinal em Libras é mel mesmo, né? E aí você vai explicar que é derivado da abelha e etc. Então, essa palavra mel, ela é uma palavra que abre um contexto. Você não estava falando sobre isso e de repente a palavra chegou. Essas palavras que chegam para iniciar um novo contexto, geralmente elas possuem um nível de desafio maior para a gente, porque nós não estamos contextualizados com essa conversa. Mas quando a gente está num contexto de apresentação pessoal, a gente sabe que aquilo que vai ser soletrado bem provavelmente vai ser o nome da pessoa, vai ser o nome do bairro, o nome da cidade onde nasceu, o nome da loja ou do hospital ou da escola onde essa pessoa trabalha, porque ainda não tem um sinal específico em Libras. Então, é bem provável que nesses contextos de apresentação pessoal você tenha bastante soletração manual. Em outros contextos também você pode ter. Para quem trabalha com atendimento ao público, por exemplo, em algum momento, o nome de um documento, o nome de um produto, de uma loja, você pode, de repente, não ter um sinal específico. E aí você vai precisar soletrar para expressar essa ideia para o indivíduo surdo. Então, nesses outros contextos, a gente tem um contexto e a gente, de repente, até consegue, no contexto, compreender o que está sendo dito. Mas quando a palavra ela chega do nada, é um pouco mais desafiador. E por isso, então, é muito importante que você desenvolva a habilidade de percepção, de leitura daquela soletração manual. Vamos avançar. Agora nós vamos falar dessa última fase do processo de dominação ou para dominar a soletração manual. A gente está falando então agora do processo específico de dominação. Como é que eu sei que eu já domino? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é dominar, neste caso, a soletração manual.
Dominar é usar sem problemas, é você conseguir expressar o que você quer expressar através da soletração manual sem nenhum entrave, sem nenhuma dificuldade. É você compreender e também ser compreendido de maneira muito natural, porque nós estamos falando de uma língua natural. Então, se você compreende e é compreendido sem problemas, isso com certeza já explica, já indica dizer que você domina a soletração manual. E a pergunta que talvez pode estar sendo feita nesse momento é: e como é que eu sei que eu domino a soletração manual? Como eu posso perceber isso em mim mesmo e no outro? Eu tenho aqui algumas dicas que vão te ajudar a te perceber e a perceber no outro se você domina a soletração manual. A primeira dica que eu tenho aqui é: você não confunde mais F e T. Esse aqui é só um exemplo, tá bom? Existem muitas outras letras que são confundidas em Libras, mas geralmente os iniciantes tendem a confundir a letra F com a letra T. E também aqui eu tenho um exemplo da letra A e da letra S. E aí eu trouxe essas letras para a gente fazer o seguinte, para você não mais confundir essas duas letras. Eu tenho uma dica que eu utilizei quando eu estava aprendendo língua de sinais. Foi uma percepção que eu tive, não sei se foi coincidência quando criaram o alfabeto, mas eu aproveitei isso para mim. Como é que eu diferencio as letras F da letra T e a letra A da letra S? Na letra F, eu tenho essa configuração de mão. Na letra T, eu tenho esta configuração de mão. O que eu percebi? Que na ordem do alfabeto, A, B, C, D e assim sucessivamente, a letra F vem primeiro. E por isso o dedo polegar está indicando essa marcação de que vem primeiro. Daí, a letra F está com o dedo polegar para fora. No caso, a letra T, na ordem do alfabeto, vem depois. E aí, então, o dedo polegar está para dentro. Essa mesma lógica vai acontecer nas letras A e S. Como a letra A vem primeiro na ordem do alfabeto e está aqui do lado de fora. Como a letra S vem depois, ela vem então aqui para dentro. Então isso eu fixei na minha mente quando eu estava aprendendo língua de sinais e nunca mais consegui esquecer e nunca mais confundir F com T e A com S. Essas são só uma das muitas dicas que você pode aproveitar. Eu tenho um e-book na descrição deste vídeo que você vai com certeza desenvolver essa e muitas outras habilidades de soletração manual e também para que você se perceba como uma pessoa que já domina a soletração manual. Essa dica aqui é uma primeira dica, mas eu tenho outra dica para você se perceber, que é você reconhece a sinalização de acentuações e pontuações e isso não te causa problema. Algumas pessoas ainda têm dificuldade. Quando a palavra ela está sendo soletrada com um acento, essa pessoa tende a se confundir toda e dizer que não entendeu e pede para repetir várias vezes, exatamente por conta dos sinais de acentuação, que é o tio, que tem o circunflexo, que tem um acento agudo e assim sucessivamente. E também no caso o hífen, como a gente viu no início desta aula. Aqui a gente tem, por exemplo, a palavra educação. Pronto. Na palavra educação, além da gente ter o C, que possui uma cedilha, a gente tem também a letra A, que possui o acento, que é o tio. Então, notem que a gente tem que fazer a letra A e logo em seguida fazer o tio aqui nesse mesmo espaço, um pouco mais em cima, porque a gente está como que fazendo e escrevendo, eu diria assim, o acento na parte de cima da letra. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não cometa uma gafe, eu diria, de soletrar a letra A e fazer o tio aqui no meio, como se estivesse escrevendo no meio da palavra, no meio da letra. Então você soletra a letra A aqui, mas você faz então esse tio um pouco mais em cima em relação ao espaço, exatamente para compreender que o tio está na parte de cima. Isso é uma técnica de soletração que vai te ajudar a desenvolver, a dominar essa soletração, mas a perceber e a ser percebido melhor nas suas conversações em que se usa a soletração manual, tá bom? Mais uma dica então, vamos lá. A próxima dica é você pouco se importa com o ritmo da soletração. Ponto. Mas eu sei, não precisa nem me dizer que tem gente que sinaliza muito rápido. É verdade. Quando se trata de uma pessoa surda, geralmente é porque naturalmente o surdo tende a falar muito rápido. Eu conheço vários surdos que têm uma sinalização super tranquila, que conversam com a gente, parece assim que está super zen, está super de boa. Mas eu conheço professores de Libras surdos, pessoas surdas que não são professores, que são de outras áreas, que sinalizam ligeiramente. E a gente tem que ter muita habilidade, muita percepção, muito treino no olhar para que a gente consiga perceber.
Assim como existem pessoas que falam muito rápido em língua portuguesa, e eu acho que eu sou uma dessas pessoas, existem pessoas que falam super tranquilo em língua portuguesa e as palavras elas vão saindo com muita calmaria. Isso é super natural, isso acontece em todos os idiomas, todas as pessoas têm formas diferentes de se comunicar. E aí a gente tem então aqui essa situação de pouco se importar. Mas isso tem que ser considerado exatamente essa ideia que eu trouxe aqui para vocês. O objetivo da fala é comunicar. Velocidade não significa eficiência. Então tome cuidado se você quer de repente mostrar que você sabe soletrar muito bem, muito rápido. Isso pode estar expressando uma ineficiência da sua soletração ou escondendo a sua ineficiência. O objetivo da soletração manual, da sinalização em Libras, é comunicar, é possibilitar troca de informação entre as pessoas. Então, se você sinaliza muito rápido e não há comunicação, então a sua soletração, a sua fala em Libras, ela é ineficiente, ela não serve. Por quê? Porque ela não comunica, que é o objetivo de toda a fala, de toda a expressão através de uma língua. A nossa última dica é você abstrair a palavra e o sentido antes de terminar a soletração. Isso vai ser super comum quando você já tiver com muita habilidade no treino do seu olhar, na sua percepção da soletração manual. Você vai perceber que quando a pessoa começa a soletrar, a depender do contexto, você imediatamente consegue perceber, você vai abstrair exatamente, vai compreender o que ela está dizendo sem ela sequer terminar a soletração. Isso é muito comum numa conversa informal. Às vezes a gente está conversando com a pessoa surda e ela não sinaliza por completo a palavra. Às vezes ela só inicia porque às vezes não se lembra ou porque no ritmo da conversa aquela soletração ela pouco importa, né? Ela não vai ser uma informação que vai faltar o sentido do contexto da conversa como um todo. Então pode ocorrer que às vezes a pessoa soletra só a primeira fase. Principalmente se de repente ela precisa repetir várias vezes aquela palavra. Ela faz na primeira vez a soletração completa, mas no decorrer da conversa ela pode de repente soletrar só a primeira parte, só umas 3 ou 4 letras iniciais e depois ela já faz esse movimento aqui de que está tipo soletrando o resto da palavra, mas naquele contexto daquela conversa você vai conseguir compreender exatamente o que ela está falando. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que nós estejamos falando sobre bullying. Então na primeira soletração a gente vai falar bullying. Pronto. E aí o que acontece? Eu soletrei aqui a palavra completa. Mas no decorrer da nossa conversa, da nossa sinalização aqui em Libras, de repente eu vou fazer bullying, bullying. Já nem soletro mais o resto da palavra, só bullying, porque a pessoa já sabe exatamente o que eu quero dizer, tá bom? E aí então a soletração ela não precisa ser completa, mas isso geralmente vai acontecer num contexto informal, numa conversa entre amigos que estão sinalizando, tudo bem? E aí contexto e nível de fluência são fatores essenciais para esta habilidade. Olha só, o contexto da conversa, como eu acabei de apresentar para vocês, e o nível de fluência, o nível de entendimento que você tem da língua de sinais e na língua de sinais são os fatores essenciais para a gente desenvolver essa habilidade de abstrair o sentido da palavra ou o entendimento da palavra antes mesmo que ela seja terminada de ser soletrada. Isso vai depender muito do contexto e também do seu nível de fluência em língua de sinais. Esta então é a nossa última dica e aí eu tenho mais informações para vocês. Para nós finalizarmos, você talvez esteja se perguntando como é que eu posso então, professor, estudar para me desenvolver a minha habilidade na soletração manual. Eu tenho aqui o desafio dos 30 dias. Na descrição desse vídeo nós temos o e-book. Nesse e-book eu criei exclusivamente para falar sobre soletração manual. A gente tem no final do e-book, além de muitas informações sobre como a gente pode se posicionar para soletrar, como a gente pode estudar, como a gente pode fazer a soletração quando tem letras repetidas dentro da palavra e muitas outras informações estão nesse e-book. E no final eu tenho o desafio que eu estou chamando de desafio 30 dias. Esse desafio é para que você, durante 30 dias, você vai ter a oportunidade de estudar exatamente com essas dicas que eu acabei de dar para você. Então, no final do e-book, você vai ter 30 páginas, cada uma correspondente a um dia, do dia 1 até o dia 30. Você pode começar a qualquer momento, tá? E aí você vai ter uma lista de palavras para você soletrar e para você ver a soletração. Existe também a possibilidade de você fazer a tradução de texto. Tem várias atividades, então tem uma infinidade de recursos, cada um deles para um dia específico. Então, num dia você vai ter várias tarefas para fazer somente sobre soletração manual.
Nesse e-book você tem um link que você vai ser direcionado para vídeos aqui no YouTube exclusivos que você não vai achar aqui no meu canal, tá bom? São vídeos exclusivos para esse material, para esse e-book do Desafio 30 Dias. Na descrição do vídeo tem um link que você vai clicar, você vai ser direcionado para o meu site, lá você vai ter outras informações sobre esse material e aí você vai clicar para você adquirir o seu Desafio dos 30 Dias que está embutido dentro do e-book Soletração Manual. É um manual para iniciantes, mas também para profissionais que ainda têm uma certa dificuldade na soletração ou de perceber. São 30 dias de estudos direto, todos os dias tem atividade que você deve resolver. É muito importante, inclusive, que você não avance. Por exemplo, eu fiz as atividades de hoje, vou fazer logo as de amanhã. Não faça isso. Isso você vai estar burlando o processo, você vai estar se enganando ao invés de avançar. É muito importante que você siga cada um dos dias, cada dia tem a sua atividade específica para ser realizada. Volto a dizer, todas as atividades, elas já estão só no ponto de impressão e também no PDF você tem um link que você vai clicar e ser direcionado para vídeos, eu sinalizando ou apresentando algumas orientações em Libras e aí você precisa fazer a tradução. Então, uma infinidade de atividades. São 30 dias que você vai ter a oportunidade de desenvolver de uma vez por todas as suas habilidades de soletração manual. Você pode refazer essas atividades quantas vezes você quiser. Inclusive, você lá no e-book tem a oportunidade de ser encaminhado para baixar a fonte Libras, para ver inclusive alguns tutoriais sobre como você pode você mesmo desenvolver as suas atividades através do uso da fonte Libras. Só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Sendo assim, esta foi a nossa aula de hoje. Muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. A gente se encontra sempre nas terças-feiras a partir das 19 horas para a gente estudar sobre língua de sinais. Um grande abraço a todos e até mais.